Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha amada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda com uma oração de agradecimento pelo dia que se passou, um novo ciclo que vai começar. Nós estaremos colocando as nossas vidas diante do Senhor. Quero desejar que você tenha tido um excelente dia na bênção e na paz do Senhor Jesus, que com a sua família, com seus filhos, seu casamento, com a sua vida espiritual, tudo esteja correndo bem, tá bom? Me conta aqui nos comentários como você está, como você tem passado. Eu quero já liberar uma palavra de fé sobre a sua vida, que os seus sonhos se realizarão, que Deus irá prosperar todos os seus caminhos, todos os seus propósitos e sonhos serão alcançados em nome de Jesus. Quero nessa hora pedir para você que ainda não se inscreveu, para que você se inscreva. Quero te agradecer a você que tem compartilhado esses vídeos, que você continue a compartilhar. Peço também que você fique até o final desta oração, amém? Que você não pule esse vídeo, que você não pule esta live. Quero deixar aqui, portanto, a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 11, tá? Então, é a primeira epístola ou primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 5 ao versículo 11. Nós vamos ler a palavra. Quero também já deixar aqui para você separar o seu copo com água, tá? Que é um ato que nós fazemos aqui de consagração dessa água, tá? Lembrando que é um ato de fé e profético. A água não tem poder e a taça, o copo não tem poder. O poder está no sangue de Jesus, o poder está no nome de Jesus, o poder está na palavra de Deus e o poder está na ação do Espírito Santo. O que nós fazemos aqui é um ato profético, um ato de fé, assim como Jesus cuspiu com a sua saliva, fez lodo e colocou nos olhos do cego, o cego foi curado. Assim como a mulher do fluxo de sangue tocou na roupa de Jesus e foi curado. Assim como está escrito lá em Atos capítulo 19, que as pessoas pegavam roupas, lenços do apóstolo Paulo e levava para os enfermos e as enfermidades e os demônios, os espíritos malignos corriam das peças de roupa, tá? Então isso é bíblico, tá certo? É uma prática, inclusive, do Novo Testamento. Eu te citei aqui para você todos os versículos do Novo Testamento. Então você já separa aqui o seu copo com água, que ao final nós iremos orar, consagrar, pedindo a Deus uma noite de paz, uma noite de segurança. Iremos orar contra a ansiedade, contra a insônia, contra a depressão, contra a dificuldade de dormir. Oraremos por enfermidades, amém? Liberação de uma unção de cura, libertação, amém? Milagres poderosos. Então vamos para a ministração da palavra, sem mais demoras. Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Agora presta atenção no versículo 7, que diz assim, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vós. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar,
fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Então, esta palavra, ela começa dizendo sobre humildade, tá? Então tá dizendo que nós temos que nos sujeitar aos mais velhos. E aqui o que nós entendemos? Que aqueles que estão numa posição de superioridade, de autoridade sobre nós, nós devemos nos sujeitar. E o texto diz que todos nós temos que nos revestir, nos vestir com humildade, porque há um princípio aqui, que Deus resiste ao soberbo, aos soberbos no plural, mas Ele dá graça aos humildes. Então, preste bem atenção que dentro da temática da ansiedade, e hoje nós estaremos fazendo 7 dias de oração contra a ansiedade, contra a insônia, tá? Principalmente essas duas enfermidades da alma. Antes de começar a falar de ansiedade, ele está falando de humildade. Ele está falando de humildade. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Pastor Bruno, o que tem a ver ansiedade com humildade, pastor? Pastor, o que tem a ver ansiedade com humilhar? Eu não sei se você sabe, mas até se você procurar por estudos, uma das explicações, estou falando agora de psicologia, uma das explicações que a psicologia dá, na visão da psicologia, ok? Uma das explicações dela é o seguinte, que o que produz a ansiedade é a nossa falta de controle da situação. Então, como nós não estamos com o controle da situação, nós começamos a nos desesperar. Então, esse sentimento de estar afoito, esse sentimento de perturbação, esse sentimento de não conseguir dormir, esse sentimento de ficar desesperado porque parece que as coisas não vão dar certo, ou medo das coisas não darem certo. Isso tudo, segundo a visão da psicologia, é a nossa falta de controle da situação. Falta de controle da situação. Então, como eu não tenho as rédeas da situação, como eu não tenho um controle, eu começo agora a ficar ansioso, porque na verdade o que eu busco? Eu quero o controle. E dentro desse texto, no meio aqui, quando ele está falando aqui para lançar sobre ele as ansiedades, está falando de humildade, que ele resiste ao soberbo, porque dentro aqui da palavra, a nossa soberba é quando nós não descemos. Então, quando ele está dizendo assim, para nós nos humilharmos debaixo da potente mão, a mão de Deus fala do poder de Deus. A mão de Deus fala que o controle está sobre ele. A mão de Deus nos diz que a soberania do tempo, dos acontecimentos, de tudo que acontece, está debaixo da mão de Deus. Ou seja, nada sai debaixo do controle de Deus. Nada sai debaixo da vontade de Deus. Só que, ao contrário dos demais seres, nós seres humanos somos dotados de livre-arbítrio. Então, apesar de Deus estar com a mão dele aqui, o controle é dele, nós precisamos, dentro do nosso livre-arbítrio, nos submetermos a essa vontade. Porque Deus ele não vai deixar de ter o controle, ok? Mas também ele não irá nos forçar a que nós entreguemos o controle das nossas vidas e da nossa situação de vida nas mãos dele. Por isso que a palavra está dizendo que nós temos que, sabendo que ele resiste ao soberbo, soberbo é aquele que não se humilha, soberbo é aquele que não reconhece, soberbo é aquele que não desce, soberbo é aquele que ele não admite ele não admite as suas fraquezas, ele não reconhece as suas fraquezas, ele não reconhece que ele erra, ele se recusa a pedir ajuda, ele se recusa a ser ajudado. O soberbo ele recusa uma opinião contrária da dele, ou uma outra opinião, ou uma ajuda. E a palavra está dizendo assim, olha,
já que você sabe que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça, ele dá favor, ele dá misericórdia, ele dá ajuda, compreensão, entendimento, sabedoria e força para o humilde, então se humilhem perante Deus, desçam da posição de vocês, e aí sim que ele começa dizendo, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vós. Então, tudo está ligado, minha amada. Tudo está ligado, meu amado. O fato de nós queremos o controle de tudo, não aceitarmos ajuda, nos fecharmos em nós mesmos e não pedirmos ajuda e não aceitarmos ajuda, querendo ter o controle de tudo nas nossas mãos. Isso nos afasta de Deus, isso produz ansiedade. Quando nós nos humilhamos, no sentido de reconhecer a nossa pequenez, no sentido de reconhecer a nossa incapacidade de resolver tudo e fazer todas as coisas ao mesmo tempo, aí nós conseguimos agora lançar as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Então, quando eu consigo entender que Deus cuida de mim, e essa fé no cuidado de Deus produz um descanso, aí eu consigo vencer a ansiedade. Eu só vou conseguir vencer a ansiedade quando eu viver essa realidade de que Deus cuida de mim. E para encerrar, ele diz aqui, olha, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, inclusive quando nós estamos ansiosos e olhando somente para o nosso umbigo, olhando somente para os nossos problemas, para as nossas tarefas e os nossos afazeres, e esquecemos das coisas de Deus, as brechas são abertas na nossa vida. Por isso que ele está dizendo, você tem que ser sóbrio. O que é a característica de alguém que é sóbrio? É alguém que não está sob a influência de nenhuma substância. Então, uma pessoa que está bêbada pela influência de um álcool, ela não está sóbria. A pessoa que está dopada de remédios, ela não está sóbria, ela está sob a influência de remédios. Então a palavra está dizendo que nós precisamos ser sóbrios, ou seja, nós não podemos estar debaixo da influência de nada e nem de ninguém. E o que é a vigilância? Oração sem cessar, oração diária. Amém? Vamos então orar nessa hora. Vamos pegar aqui o nosso copo com água, tá certo? E eu quero fazer aqui uma oração de ativação de dons. Nós estaremos aqui preparando o nosso copo com água para dormirmos, tá? Eu repito para você que a água por si só não tem poder. O copo por si só não tem poder. Mas eu te dei exemplos do Novo Testamento de que os objetos, uma vez que nós oramos e consagramos, eles se tornam pontos de contato para a liberação da unção e do poder de Deus. Te dei o exemplo de que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo com a própria saliva, não pegou água, fez com a saliva dele, e curou um cego com aquele lodo, com aquele barro, ok? Você vê a mulher do fluxo de sangue, ela tocou na ponta do manto de oração de Jesus, da roupa de Jesus, ela que tocou na ponta, e foi imediatamente curada. Nós vemos também em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo, de tal sorte que as pessoas pegavam roupas, lenços, aventais de uso pessoal dele, e quando chegava perto dos enfermos e dos endemoniados, os demônios corriam e as enfermidades corriam, tá? Então a unção, ela é transferível sobre objetos. Então estou te dando a explicação bíblica para você entender e fazer esse ato junto comigo aqui. Eu estou aqui já com a minha taça, já estou aqui com o meu copo para orar, para consagrar a Deus. E o poder está no nome de Jesus, o poder está no sangue de Jesus, o poder ele está na palavra e o poder está com o Senhor Espírito Santo. E nós vamos consagrar, orar
E hoje é o nosso dia número 2. Nós vamos fazer 7 dias de combate contra a ansiedade e contra a insônia. Então, se você está com dificuldade de dormir, você que está muito ansioso, muito ansiosa, e a ansiedade, ela sim, você vai comer muito para descontar na comida, ou você vai ficar estressado ou estressada. Alguma coisa vai acontecer que você vai extravasar essa ansiedade. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós iremos consagrar. Eu quero orar por ativação do dom da fé, para que nós possamos sair desse nível aqui físico. Você já viu aquela pessoa que não crê em nada, que não acredita em nada? E tem pessoas que irão nos criticar, não apenas eu. Por que vai pegar um copo com água para orar? Por que Deus precisa disso para operar? Isso é desnecessário. Por que ele está fazendo isso? Para que ele está fazendo aquilo? O pastor está inventando moda? Ele está saindo da palavra? Não. Então isso são pessoas que elas não saem do nível da terra. Nós vamos sair do nível da terra para entrar no nível profético e sobrenatural com Deus. Por isso o primeiro dom que eu quero, que você já vai preparando, que eu quero orar para ativar na minha vida e na sua, é o dom da fé, tá? Porque com o dom da fé, o Espírito Santo ele te usa para você fazer, dizer e executar coisas que você, pela sua vontade, você nunca faria, tá? Estarei orando aqui também por ativação do dom de discernimento de espíritos e revelação. Então, já tem que testemunho de pessoas que, às vezes, imagina então o paladar espiritual. Você tomando essa água aqui, você pode sentir um gosto de um óleo ungido, pode sentir um gosto de um remédio, tá? Você pode também sentir um cheiro, tá certo? E você bebendo, se você sentir algo ruim, quer dizer que Deus tem algo ruim te rondando e Deus está te mostrando para você repreender. Se você sentir algo bom, já é Deus operando, tá certo? E vamos orar aqui também por curas. Então, consagrando essa água, então, você que tem dificuldade de dormir, vamos orar por libertação e cura da insônia. Você que está padecendo de ansiedade, vamos orar por cura e libertação da ansiedade. Vamos orar por cura e libertação da depressão, ok? Você está tendo sonhos horríveis, vamos orar por libertação contra todo pesadelo, manchas na pele, caroços, problemas dentários, problemas neurológicos, no estômago, no intestino, doenças aqui nós estaremos repreendendo, orando, tá certo? Então pega o seu copo com água, nós vamos começar esta oração aqui específica, tá? Com um copo da água, para que você possa dormir o melhor possível, ser curado, ser curada, ser liberto, ser liberta. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós apresentamos agora este ato de fé que nós estamos fazendo. Pai, nós queremos reconhecer que o poder não está na água, o poder não está no copo, o poder está no nome de Jesus, o poder está no sangue de Jesus, o poder está na palavra do Senhor, o poder está com o teu Espírito Santo. Porém, a tua palavra, ela diz, ela nos mostra, ela nos aponta. Tanto o Senhor Jesus como os teus servos do passado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Senhor. A unção e o poder do Senhor Deus, ela é transferível sobre objetos, ela é manifestada, ela é manifestável através de objetos. Pai, que está a água, este copo, nós queremos consagrar agora esta água e nós declaramos que a partir de agora, esta água que nós estamos orando aqui para fazermos este ato, Senhor, esta água agora, a partir de agora, ela está sendo consagrada em nome de Jesus. E eu oro nessa hora para que o Senhor venha ativar o dom de fé no meu irmão, na minha irmã. Eu peço, amado Espírito Santo, que o Senhor se manifeste nesta live e o Senhor entregue dom de fé. Quem já tem dom de fé, que o Senhor venha ativar, Senhor Espírito Santo, o dom da fé em nossas vidas, o teu dom de fé. Oramos também pelo dom do discernimento de espíritos e palavra de conhecimento, ativação dos 5 sentidos espirituais. Que o Senhor venha abrir a visão espiritual, que o Senhor venha abrir a audição espiritual, que o Senhor venha abrir o olfato espiritual para sentir cheiros, que o Senhor venha abrir o paladar espiritual para sentir sabores, gosto, o tato espiritual para ter a percepção do ambiente. Nós consagramos esta água, nós pedimos por ativação do dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, arrebatamentos, sonhos proféticos. Senhor, pedras do céu se manifestando,
pó de ouro, pó de prata, pó de diamante, maná do céu, óleo ungido nas mãos. Senhor, experiências maravilhosas e sobrenaturais com o Teu Espírito Santo. Nós queremos orar em específico, contra a ansiedade e contra a insônia e contra a depressão. Esses 3 males. Nós queremos nessa hora pedir, em nome de Jesus, uma unção de libertação, a manifestação da unção da libertação, libertação da insônia, libertação da ansiedade, libertação da depressão. Nós pedimos nessa hora a manifestação da unção de cura e esta água agora funcionando como um ponto de contato de fé e de cura. Ao bebermos essa água, Pai, eu declaro que muitos sentirão gosto de remédio, o cheiro também, o Senhor ativando os dons, e ao bebermos essa água, Senhor, representando aqui o sangue de Jesus, Senhor, irá produzir em nós uma libertação interior, irá produzir em nós uma libertação na mente, irá produzir em nós uma libertação no coração, irá produzir em nós paz, alegria, humildade, e nós repreendemos o espírito da ansiedade, nós repreendemos o espírito da insônia, nós repreendemos o espírito da depressão e nós declaramos o Senhor regulando os nossos hormônios, o Senhor regulando principalmente a melatonina, o Senhor tirando nessa hora, meu Pai, toda a nossa preocupação e o Senhor nos dando um descanso. Eu oro nessa hora, meu Pai, de experiências sobrenaturais, nós consagramos esta água e a bebemos agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Jesus. Confirma, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo, Pai. Nós declaramos a tua cura completa agora, através desta água, deste ato profético. Os dons de cura, Senhor, sendo ativados e manifestados. Cura da insônia, cura da ansiedade, cura da depressão, libertação agora. Os espíritos de enfermidade sendo nessa hora, meu Pai, batendo em retirada. Em nome de Jesus, perdendo as forças, sendo amarrados. Libertação completa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Minha irmã, meu irmão, meu amado, minha amada, minha ovelha querida, obrigado por você ficar aqui comigo até esse instante da oração, tá? Por favor, deixe aqui o seu testemunho, o seu comentário. Se você observar, eu estou postando agora, né, a equipe, nós estamos formando uma equipe aqui, estamos postando esses testemunhos, tá? Então, você que sentiu algum cheiro, algum sabor de remédio, a experiência que você teve, por favor, escreva nos comentários e vai ser postado aqui nos posts aqui do YouTube, tá? Como experiências de oração, tá bom? Se você também foi curado, você quer deixar seu testemunho, deixa aqui nos comentários, escreva que o seu testemunho será postado, guardado, tá? Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite de sono, que Deus te prospere, te abençoe e te guarde. Te vejo na próxima oração em nome de Jesus. Graça e paz e tchau, tchau.